Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, aqui estou eu, né, para poder gravar essa aula para vocês, porque, aliás, antes de tudo, gostaria de saber como é que vocês estão, né, em casa por conta desse isolamento, né, e essas coisas acontecem mesmo na vida da gente, para a gente aprender, tudo é aprendizado, né, pra você ver, a gente aprende a lidar até com as dificuldades, né. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode participar da aula, por enquanto, né? A gente está afastado um do outro. Então a gente busca meios de atingir vocês, que é o que eu e a Mônica estamos fazendo, né? Que é fazer a aula gravada para vocês poderem assistir em casa. É uma forma de minimizar o nosso afastamento, né? Para a gente volte logo a ter as aulas presenciais, que é muito gostoso ter todo mundo junto, aquele calor humano, né? É diferente da aula assim por vídeo, é uma coisa meio que para mim é novo agora, estou aprendendo a fazer isso agora, mas vamos lá, a gente vai chegar no final, no meio comum, né? Então, pessoal, da sexta-feira, que eu deixei vocês antes de começar o isolamento, a gente vai começar o módulo 2, né? Então a gente está começando hoje o módulo 2, tá? Para o pessoal de sexta-feira. Então, a primeira coisa do módulo 2 é que nós vamos falar um pouquinho da teleassistência ao idoso. O que é isso, professor? Teleassistência ao idoso. Hoje, atualmente, existem várias formas de cuidar do idoso em casa, né? Uma das formas é ter vocês, né, o cuidador. E para aquela família que às vezes não consegue pagar um cuidador, ou que o idoso ele é mais dependente, ele só mora sozinho, ele não precisa de alguém para cuidar dele, ele só mora sozinho, ele mesmo cuida da roupa dele, cuida da alimentação dele, só que ele gosta de morar sozinho. Então, para a família ficar mais tranquila com relação a isso, eles colocam a teleassistência, que é uma tecnologia que existe hoje para que os familiares possam monitorar esse idoso em casa, né? Porque ele prefere viver sozinho, prefere ficar em casa sem ter cuidador, mas ele tem que ser monitorado também, até para no caso de alguma emergência, né? Se ele sofre alguma queda em casa, algum perigo em casa, tem para quem recorrer, né? Então a teleassistência é muito usada atualmente por idosos e familiares para garantir a segurança do idoso. Pode ser usado câmeras internas em toda a casa, né? Pode ser colocadas câmeras em todos os cômodos para que os filhos possam ver de casa o que está acontecendo com o idoso, né? Sempre respeitando a privacidade do idoso, ou seja, tem que respeitar o banheiro, né? O local que ele faz higienização, toma banho, faz suas necessidades, então não pode ter câmera nesse local. Ou se tiver câmera, não voltada para o vaso ou para o box, né? Só para ele ter comunicação ou poder ver o que está fazendo. Tem que respeitar a privacidade desse idoso, né? Existe o botão de pânico, que é um aparelho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que o idoso, se ele estiver sozinho, ele aperta esse botão de pânico e aciona os familiares. Aciona uma central que entra em contato com ele e com os familiares, para poder ver o que está acontecendo, né? E sempre ter o celular do idoso, ter o celular de alguém da família, né? Com o nome assim, emergência ou em caso de emergência, para que ele sempre ligue logo para esse número, se acontecer algum problema, uma emergência, um familiar ou alguém próximo dele, tá? Então, como eu falei para vocês, o botão de pânico é esse aparelhinho que existe na teleassistência, que o idoso tanto pode vir apertar aqui, ó, na emergência, ou ele usa um relógio, que esse relógio tem um botãozinho que ele pode apertar a qualquer momento, ou um colar também que ele pode usar, que ele aperta em caso de emergência. Aí essa emergência vai acionar uma central, nessa central eles vão entrar em contato imediatamente com o idoso para ver o que está acontecendo. Né? Se está sofrendo algum perigo, algum risco de vida e tal. É mais ou menos assim, ó, vocês puderem assistir rapidinho esse vídeo. Quer ver? Funciona mais ou menos assim, quer ver? Esse é o meu tipo. Vou colocar o vídeo para rodar. Um serviço pioneiro no Brasil. Um sistema que avisa seus parentes e amigos em caso de queda ou emergência, ao simples toque de um botão. Veja como funciona o serviço.
Nosso equipamento pode ser usado em formato de pulseira ou colar. Este será seu botão de emergência. Caso você precise de ajuda em uma situação de emergência, basta apertar seu botão. A atendente da Telehelp entra em contato imediatamente para saber o que aconteceu. Olá, senhora Maria, aqui é a Aline da Telehelp. Está tudo bem com a senhora? Nossa atendente então avisa as pessoas escolhidas por você, como parentes ou amigos, sobre o que aconteceu. A atendente se mantém conectada o tempo todo e só encerrará o atendimento quando a ajuda chegar até você. Viu como é simples? Conheça agora mesmo e tenha você também o Telehelp. Então, pessoal, essa é uma das formas que as famílias podem usar, né, para poder monitorar esse idoso. Não estou vendendo Telehelp, tá? Não sou da empresa, é só peguei na internet uma amostra para vocês verem como funciona. Tem várias empresas, tá? Não quer dizer que eu estou fazendo propaganda não, pelo amor de Deus, tá? Só para vocês entenderem. Então, como eu falei para vocês, sempre deixar à vista do idoso esses números de emergência. Vocês decorem esse número com vocês, ó, tá? Coloque um lugar bem visível para ele e para vocês também, que esses são os números das emergências que vocês podem precisar um dia chamar, acionar, tá bom? SAMU, bombeiro, polícia militar, tem o disco de violência contra o idoso, 197, polícia civil, e sempre o número de um parente mais próximo, que é aquele parente que está sempre mais disponível. Preferência que mora até mais próximo da casa do idoso, tá bom? Então a teleassistência funciona mais ou menos assim, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos entrar no outro tópico do nosso curso, que é a alimentação do idoso, tá? Eu costumo dizer assim, o idoso, ele tem três como é que eu vou dizer? Três colunas, assim, pilares, que devem ser supridas no idoso, vamos dizer assim, que é a alimentação, a higiene e a medicação. Tá? O idoso ele tem que ter essas três necessidades supridas, tá? Para que ele fique bem. Lógico que tem outras coisas, que é carinho, atenção, né? Lazer, recreação, mas esses três pilares têm que ser supridos diariamente, tá? Que é alimentação, higiene e medicação. Tá? Então nós vamos entrar no primeiro, que é a alimentação. Assim como a higiene, a alimentação do idoso é essencial para a sua saúde e bem-estar, né? A alimentação deve ser oferecida de acordo com o grau de dependência do idoso, ou seja, você tem que adequar a alimentação para aquele idoso. Não vai oferecer para ele, por exemplo, um alimento muito duro, se ele não tem a capacidade de mastigação, se ele usa prótese, então você oferece um alimento mais cozido, mais pastoso. Então você vai adequar a alimentação de acordo com a necessidade do seu idoso, tá? Saber o que oferecer para ele, né? Não vai logo de cara dar uma feijoada para o idoso, que isso vai fazer mal para ele, né? Então, assim, saber o que dá para ele de acordo com a sua aceitação, tá bom? Esse cuidador tem que estar muito atento, tá? A alimentação, ela deve ser sempre oferecida e estimulada para garantir a saúde e prevenir contra a desnutrição do idoso. O idoso em si já não gosta muito de comer, ele come pouco, né? Porque o apetite com o tempo vai perdendo o apetite, vai sentindo o gosto da comida, que nem nós aprendemos já que a papila gustativa muda, né? Ele deixa de sentir muito gosto, salgado, azedo, ele começa a sentir mais o amargo. Então, para ele tudo está ruim, tudo está amargo. Às vezes a comida está gostosa, bem temperada, mas para ele está amargo, porque ele sente mais o amargo, né? Então, assim, tentar estimular ele a sempre se alimentar, tá? Eu sei que é difícil, os idosos não querem comer, mas tentar, assim, de uma forma natural, né? Sem forçar, fazer com que ele consiga se alimentar, tá bom? Para prevenir a desnutrição do idoso, tá bom? Então, a dieta do idoso. Vocês, quando estiverem cuidando do idoso na residência, vocês vão ser responsáveis pela dieta do idoso, tá? Eu não digo assim, preparar a dieta, porque às vezes tem quem prepare, mas oferecer vão ser vocês que vão oferecer, tá? Se vocês trabalharem, por exemplo, num asilo, numa casa de repouso, já tem a cozinheira, tem a pessoa que faz a dieta. Vocês não vão precisar estar manipulando dieta para fazer assim, mas sim oferecer para o idoso, tá? Essa dieta tem que ser rica nas 4 proteínas. Tem que ter carne, frango, peixe e ovos, tá? Isso assim de forma variada, tá? Para não ficar muito repetitiva, porque daí também o idoso não tem vontade de comer. Se todo dia é a mesma coisa, ele não tem vontade de comer. Então tem que variar. Um dia uma carne, um dia um frango,
um dia um peixe, ovos, vai variando, tá? Deve ser oferecido em pequenas quantidades e com qualidade. Ou seja, não adianta, como eu falei, fazer um prato de pedreiro para o idoso, porque ele não vai comer. Você tem que fazer uma quantidade menor, oferecer uma quantidade menor. Se ele quiser mais, você oferece mais, mas você sempre coloca uma quantidade menor para ele, tá bom? E com qualidade, pessoal. Qualidade que eu falo é assim, não pode oferecer para o idoso coisas prontas, comidas prontas, embutidas, miojo. Não dá miojo para idoso, isso daí é um absurdo, né? Tem que ser uma comida feita com qualidade, feita na hora, fresquinha. Evitar os embutidos, salsicha, uma mortadela, essas coisas embutidas que tem muito sal, muito sódio, faz mal para o idoso. Fazer uma comida mais natural, com mais legumes, mais verduras, né? Bem cozidos, um arroz, um feijão. O prato do brasileiro é o prato ideal: arroz, feijão, carne e legumes. É uma dieta equilibradíssima. Se seguir essa dieta, já tá de bom tamanho, tá bom? Então, dentro dessa dieta, vocês têm que ter um cronograma, um horário para oferecer essa dieta, né? Não pode ser qualquer hora também, ou só a hora que ele quer, tá? Tem que ter uma rotina nessa dieta. Então, vocês vão ter que seguir basicamente mais ou menos esses horários. Lógico que pode ter uma adequação de horário para mais ou para menos, mas tem que seguir mais ou menos esses horários para oferecer a dieta, tá? Quando vocês chegarem na residência do idoso. Então, gostaria depois que vocês copiassem isso em casa, tivessem esse cardápio, essa dieta em casa, né? Esse horário em casa, para vocês seguirem mais ou menos esse horário quando estiverem cuidando do seu idoso, tá? 7 horas da manhã você dá o desjejum para ele, que pode ser um café, um leite, um pão, uma bolacha, um pedaço de bolo, metade de uma fruta, né? um iogurte, assim, é variado o café da manhã. Tem que ser bem rico esse café. Primeira alimentação do jejum tem que ser bem rica, tá? Oi? Balanceada. É isso, a minha secretária está me ajudando aqui, que é balanceada, é isso aí. Vocês sabem que eu sou assim, né, gente? Tem hora que eu fico, vocês sabem, na aula eu sou assim, eu fico buscando a palavra, aí eu acho a palavra. Às vezes vocês me ajudam também, tá bom? Aí, 9h30, você vai entrar com uma colação. O nome é colação mesmo, tá? Muitos conhecem por colação ou merenda. Aí você vai dar um iogurte, um Yakult, um suco de frutas. Nada muito pesado, muito forte, porque depois ele vai almoçar, aí ele vai ter apetite. Só para quebrar aquele período do jejum e do almoço, um lanchinho no meio, tá? Uma coisa leve. Pode ser um suco de frutas mesmo, 100 ml, tá bom. Só para quebrar mesmo aquele período. Aí quando for meio-dia, é hora do almoço, aí ele vai ter que comer mesmo, tá? Aí tem que ter as 4 proteínas que eu falei, né? Que é a carne, o frango, o peixe, os ovos, né? Bastante líquido, água de coco, suco de frutas e uma sobremesa, geralmente gelatina, porque eles gostam muito de gelatina. Se for uma sobremesa, nada muito doce, tá? Fazer uma coisa mais leve, mais diet, assim, uma coisa, nada muito doce também, tá? Pessoal, eu coloquei em negrito lá, não oferecer embutidos, enlatados, salsicha, linguiça, nuggets, etc. Aquelas coisas todas, aquelas coisas que eu já falei aqui, né? Para doce não serve, tá? Depois que ele almoçou meio-dia, de repente assim, eles costumam dar uma dormidinha à tarde, uma cochiladinha, eles cochilam a tarde toda. Aí 3 horas você vai oferecer o lanche da tarde para ele, tá? Aí o lanche pode ser um pedaço de bolo, uma fatia de bolo, um batido de frutas que eles gostam muito, pode bater com leite ou com água, um mingauzinho de maisena, um mingauzinho que eles gostam, tá? Esse é o lanche da tarde. Depois, às 18 horas, é o jantar. Ao jantar tem que ser uma coisa mais leve, não pode ser como almoço, tá? Porque ele vai ser mais pesado, a digestão deles já é mais lenta, então eles não vão digerir muita coisa no jantar, então dá uma coisa mais leve, dá uma sopa, uma sopinha de macarrão com legumes, diversificado, com um pouquinho de frango, uma canja, tá? Coisas mais leves, uma sopa de ervilha, para ele poder se alimentar e não ficar muito pesado, tá? E às 21 horas, antes de ele dormir, é a ceia. Aí é um chazinho com bolacha e acabou. Todo mundo vai para a caminha dormir, tá bom? Essa dieta aqui, pessoal, é ideal para o idoso, não precisa de outra coisa. E nem ficar introduzindo coisas no meio. Se vocês seguirem essa dieta, esse horário, tá bom, já tá ótimo para ele, tá? Já garante a nutrição dele, que ele precisa, tá bom? Então, como eu falei das papilas gustativas, no idoso, como eu falei, essas papilas gustativas, elas vão se perdendo com o passar dos anos, a sensibilidade. Então, ele já não sente mais tanto o doce, o azedo, não sente mais o salgado. O que vai predominar vai ficar
predominando na língua do idoso é o amargo, infelizmente. Por isso que tudo que ele come para ele está ruim, está amargo, não presta, foi mal feito, não soube cozinhar. Não, na verdade está bem saborosa, mas ele só sente mais o amargo agora. Por isso tem que fazer uma comida com diversos tipos de temperos diferentes para estimular esse sabor na boca dele, né? Usar vários tipos de tempero, não tempero pronto, sazon, quinoa, nada disso. É temperos naturais, é alho, cebola, coentro, salsinha, cebolinha, essas coisas que vocês cozinham, quem é cozinha que deve conhecer mais, né? Que dá um temperinho melhor na comida, tá bom? Então assim, a gente sente o doce, sente o azedo, o salgado e o amargo em várias áreas da língua. E com o passar do tempo, no idoso predomina só o amargo, infelizmente, né? Por isso que ele sente as coisas mais amargas. Olha lá, vocês vão estar oferecendo para esse idoso a dieta, tá? Ali essa senhora está sendo alimentada pela cuidadora, mas eu friso muito assim, sempre deixe o idoso se alimentar sozinho, da maneira que ele conseguir se alimentar. Deixa ele ter independência para comer, não fique dando tudo para ele toda hora, porque ele começa a aceitar isso e ficar cômodo para ele, né? Então ele não quer mais comer, se movimentar, levar o alimento à boca. Deixa ele fazer isso, porque ele sempre fez isso, desde criança, ele aprendeu a comer. Então ele sempre comeu sozinho. Então, quanto mais ele puder se alimentar sozinho, é melhor. Deixa ele comer sozinho. Quando você perceber que você tem que entrar para ajudar, que ele não está conseguindo mais se alimentar, levar o alimento à boca, né, está tendo dificuldade de deglutir, está se engasgando, aí você entra para ajudar nessa hora. Aí você oferece a comida para ele, o alimento, tá bom? Mas deixe ele se alimentar o máximo possível sozinho, tá bom? Então, nos intervalos que nós colocamos os horários das dietas, né? Nesses intervalos não vai ficar também sem fazer nada, vai oferecer água para ele. Idoso não bebe água, pessoal. A gente já não bebe, a gente tem esse problema de beber, ir lá pegar um copo de água e beber. Vocês veem que eu na aula ando com garrafinha na mão, porque eu criei esse hábito de sempre beber água. Então eu pego a minha garrafinha e vou levando, vou bebendo. Mas demorou para pegar esse hábito, a gente não gosta de tomar água, né? E esse é um grande mal da gente, não gostar de tomar água. E o idoso não é diferente, ele também não gosta de tomar água. Mas a gente tem que sempre estimular ele a beber água nesses intervalos. Levar para ele a água, olha, toma aqui uma aguinha, olha, bebe esse copinho d'água. Se ele não gosta muito de água, então você tem que fazer uma água saborizada, sabe aquela com frutas no meio, que o pessoal coloca casca de abacaxi, casca de algumas frutas, que dá aquele saborzinho na água, já ajuda também a disfarçar um pouco o sabor da água que não tem gosto de nada, né? Um pouquinho de saborzinho de frutas. E existe a água aromatizada, que eu falei, né, que é com frutas e tal. Não dá que suco, tangue para idoso, pessoal, isso aí não pode ser dado, isso é química pura, né? Refrigerante, então, não vou nem falar, tá? Pelo amor de Deus, refrigerante está fora de cogitação. Agora, tangue, que suco, não dá essas coisas para idoso, é água mesmo, ou suco natural da fruta mesmo, né? Ou água saborizada, vai sempre oferecendo, tá? E o idoso, pessoal, não espere que ele vá lá pegar água, ele não vai lá pegar água no filtro, você tem que sempre estar oferecendo mesmo. Ou se tiver um filtro, colocar um filtro mais à disposição dele, que ele possa, não tenha dificuldade de ir lá pegar, pelo menos, né? Nem muito alto, nem muito baixo, um local que ele possa pegar sempre, circular e pegar, tá bom? Deixar a água à disposição dele. Olha lá, como eu falei, hidratar o nosso idoso, tá? Oferecer água para ele. Dar garrafinha de água, oferecer água para ele nos intervalos, porque isso previne um monte de coisa, um monte de problemas, tá? Previne desidratação, previne infecção de urina, ajuda a elasticidade da pele, né? Só traz benefícios para todo mundo, tá? Para o idoso também. Pessoal, então quando vocês forem trabalhar com os idosos, vocês podem trabalhar com idosos em vários locais, vamos dizer, na residência dele ou nas ILPIs, que chamam hoje, Instituições de Longa Permanência de Idosos, tá? Não está usando mais o termo asilo, já está meio abolido esse termo asilo, mas as pessoas ainda falam, né? Porque tem um certo estigma quando fala asilo, né? Parece que é um lugar que joga a pessoa lá e fica. Então está mudando para ILPI, tá bom? Isso aí vai mudando, ainda está mudando, que as pessoas não estão acostumadas com esse termo, tá? Nessas ILPIs, que a gente fala que pode ser tanto, vou usar o termo asilo, ou a casa de repouso, né? Ou a casa do idoso que existe hoje, só que a casa do idoso é diferente, lá é só durante o dia. Ele vai durante o dia, fica lá, e depois no final da tarde o familiar busca, né? Também não é creche de idoso, o pessoal confunde, é creche do idoso, a casa do idoso, não é.
Não usa esse termo também, tá? Apesar de ser parecido a forma, né, de você leva o idoso de manhã, deixa lá, eles alimentam, dão medicação, eles dão os cuidados, banho, tudo, não é creche de idoso, tá? É o ILPI, certo, pessoal? Nesses locais, o cuidador tem que estimular sempre o idoso a frequentar o salão de refeições para se socializar, ou seja, não ficar oferecendo comida para ele na cama, no quarto, sozinho, o máximo possível colocar ele no meio dos outros, no salão de refeição, na mesa, para comer junto, para eles interagirem um com o outro, se sentirem, né, se sentirem bem, do que ficarem isolados dentro de um quarto comendo, né? Tornar esse local atrativo, agradável, de fácil acesso para todos, né? A pintura deve ser diferente dos quartos, ou seja, tem que ser uma pintura mais leve, mais calma, não pode ser assim, com muitos detalhes, sabe? Muitos quadros, muitas figuras, muitos cartazes, não pode, porque isso chama a atenção do idoso e distrai ele na hora de comer. Aí ele fica ligado, e às vezes também o idoso que tem demência, ele começa a ter alucinações, né? Então ele começa a enxergar as coisas nos quadros que não é realidade, então ele começa a ficar agitado, às vezes agressivo, então isso atrapalha na hora de se alimentar. Então tirar tudo mesmo, não deixar quadro, nada de enfeite, uma pintura clara, tá? Quanto menos detalhes, melhor. Aí já pegando esse gancho, a toalha, não pode ter toalha na mesa, toalha com bichinho, desenho de bichinho, de florzinha, sabe? Porque isso chama a atenção dele, distrai na hora de comer. É igual criança, pessoal. A criança, ela se distrai com uma coisa, às vezes distrai e não quer mais comer, né? Aí a mãe pega lá e vai dando com ele distraído mesmo para ele comer. Com o idoso já não pode ser assim, porque ele pode engasgar na sua frente, aí, se você começar a dar comida para ele sem ele estar atento que vai, né, deglutir. Ele pode engasgar na sua frente, engasgar e aspirar, que é o pior ainda, tá? Aí o negócio fica feio. Então assim, dar a comida, oferecer a comida para ele num ambiente calmo, tranquilo, e com calma, devagar, tá? Para ele também não engasgar. O ambiente deve ser o mais calmo e silencioso possível, estou me adiantando aqui já para vocês, tá? Muito barulho também, muito, sabe? Ambiente com música, nada disso. Muito barulho, conversação, evitar. Porque a hora de comer tem que ser uma tranquilidade para poder comer, poder se alimentar com tranquilidade, entendeu? Não conversar muito com o idoso no momento da refeição. Não ficar perguntando, está gostando da comida? Tá boa? Não precisa ficar perguntando para ele. Oferece, ele come, tá? Porque se ficar conversando com ele, ele pode engasgar. Ele vai falar, quer responder e vai engasgar, tá bom? A gente quer evitar que ele engasgue. E esse é o período que você vai observar a dificuldade da mastigação e da erudição dele, porque com o passar do tempo, né, se ele tiver alguma demência, tipo Alzheimer, mal de Parkinson, demência senil, ele vai começar a perder a capacidade de deglutir. E isso você vai observando com o passar do tempo. Você vai ver que ele deglutia com mais facilidade, e com o passar do tempo agora ele não consegue mais engolir, fica, né, aquela dificuldade de engolir, às vezes tosse, né? Então é o momento de você avisar a equipe de saúde para que eles possam avaliar aquele idoso se vai mudar a dieta dele para pastosa, para líquida, ou se vai usar uma sonda, né? Você comunica a equipe e eles entram em contato com o médico, o nutricionista, para poder decidir qual vai ser a dieta desse idoso, porque ele começa a engasgar muito com a comida, né? Pessoal, a água, estou falando de novo da água para vocês, que é muito importante hidratar o idoso, tá? Isso é sério mesmo, sempre que possível hidratar, porque o idoso ele fica doente, adoece por falta de água mesmo, de beber água, tá? Infecção de urina, pneumonia, de desidratação, tá? Falta de beber água. Incentivar sempre a ingestão de água, né? Eles usam muita frase assim, por exemplo, eu não tenho sede, não sinto sede, não gosto de beber água, essa água não tem gosto de nada, tá? Eu bebo chá e café já no lugar da água, mas isso a gente sabe que não funciona, né? O chá e café é líquido, mas tem que ter também a água junto, tá? Falar sempre dos benefícios do consumo da água, tem que explicar para ele, vamos beber água porque é bom para a sua pele, vai funcionar o seu intestino, não vai ficar com o intestino preso, né? A boca fica mais úmida, você vai conseguir urinar melhor, vai ter infecção de urina, sempre ressaltar os benefícios que ele vai ter, tá bom? E é assim, para convencê-lo, né? Beber água. Já falei, já me adiantei um pouco aqui. A posição do filtro deve ficar acessível a todos. Usar copos de... isso é importante. Usar copos de alumínio, de plástico resistente, porque aquele copo descartável de plástico, eles pegam e amassam aquilo, cai neles, cagam no chão, né? Porque eles perdem a noção, né, do copo, de amassar o copo, da força que eles têm. Eles apertam muito o copo, e
aquele copo vai ser amassado. Então, usar um copo de alumínio ou de plástico, que se cair no chão também, não vai causar nenhum acidente com o idoso, porque se for de vidro pode machucar ele, né? Então, uso de alumínio, de plástico, e aquele copinho descartável, às vezes ele quebra mesmo a mão do idoso, tá? A água deve ser com temperatura fresca, nem quente e nem gelada, né? Tem que ser uma temperatura agradável. Também não vai dar água gelada para o idoso, que pode causar dor de garganta nele, né? E nem muito quente também, que água quente ninguém merece, né? Pessoal, o cuidador deve ter muita calma e paciência no momento de alimentar o idoso, tá? Não é hora de correr. A hora de alimentar ele não pode ter pressa. É hora de comer. Tem que seguir o ritmo dele, tá? Se ele levar 1 hora para comer, tem que ficar 1 hora dando comida para ele. Não pode querer forçar ele a comer rápido, porque você tem coisa para fazer, tá bom? Eu sei que é difícil falar isso, porque às vezes vocês cuidam de 2, 3, 4 idosos ao mesmo tempo, mas assim, eu estou falando que é o ideal, que é o certo, tá? Não forçar o idoso a comer muito rápido, porque pode engasgar, tá bom? O idoso deve ser alimentado sempre na posição sentada ou com a cabeça elevada. Nunca alimentar o idoso deitado numa cama. Se ele está acamado, eleva a cabeceira dele para ele poder se alimentar. Coloca 2 travesseiros atrás dele para ele ficar mais sentado. Para ele ter que comer a posição sentada, tá? Porque se alimentar ele deitado, ele vai engasgar. E mesmo quem usa sonda, tá? Quando vai passar dieta na sonda, tem que pôr ele sentado também. Não pode passar dieta na sonda com ele deitado, tá bom? Evitar a monotonia alimentar, que eu falei, é dar a mesma coisa sempre, todo dia a mesma coisa, até sabe já o que é. É arroz, feijão e legume e carne e suco de laranja, acabou, é só isso a semana inteira. Então ele também não tem vontade de comer. A gente não tem vontade de comer, né? Se for a mesma coisa todo dia, imagina o idoso também, né? Não vai ter vontade de comer mesmo. Pessoal, usar pouco sal, tá? Tem que abolir o sal da dieta do idoso, tá? Não pode ter saleira na mesa para ficar colocando, quase você não vê isso mais, né? Mas vou reforçar aqui, não ter saleira em mesa, porque a pessoa coloca sal exagerado, porque se depois que colocou, não tira. Depois você coloca, coloquei muito sal, e aí, não tira mais, vai ficar salgada a comida. Então, usar pouco sal na comida, porque é mais fácil a comida está menos salgada, você pôr um pouquinho de sal, porque ela já está salgada, já não tem como tirar, né? Então é melhor evitar o sal, quanto menos sal, melhor, tá? E usa à vontade que eu falei, ó, tempero de alho, cebola, salsinha, pimentão, manjericão, coentro, alecrim, orégano, etc, né? Várias coisas que pode usar. Pessoal, importante, não pode usar gengibre, canela e anis, tá? Porque altera a pressão do idoso. Então, evitem dar gengibre, canela e anis, tá? Para o idoso, tá bom? Que pode alterar a pressão dele. Então, uma das intercorrências que acontece com o idoso na alimentação é a disfagia. O que é disfagia? É a dificuldade de ele engolir o alimento, tá? Ele começa a não conseguir engolir direito o alimento sólido. Aí a nutricionista, né, a equipe de saúde entra com a dieta mais pastosa, que é mais fácil de deglutir. E mesmo assim, com o passar do tempo, essa dieta pastosa ainda vai ter dificuldade de deglutir ainda, vai dar uns engasgos, então ele vai perder a capacidade de deglutir, tá? Pode causar aspiração do alimento para o pulmão e causar pneumonia aspirativa, que é uma das causas de morte dos idosos. Eles engasgam, aspiram aquele alimento para o pulmão, em vez de para o estômago, vai para o pulmão, e aquele alimento causa uma pneumonia aspirativa. E eles morrem mesmo de pneumonia, tá? Por conta de um alimento. Quais são os sinais que o idoso está tendo disfagia na sua frente? Vamos lá. Tosse, começa a tossir, engasga, né? Começa a engasgar, falta de ar, dificuldade de respirar, agitação e pele roxa. Pele roxa é cianose, tá? Nós vamos aprender. Eu não consigo escrever na lousa para vocês, mas é cianose. A pessoa fica cianótica. Bom, vou começar a aprender os termos também para vocês falarem. Cianose, pele roxa, tá? Esse é o sinal que o idoso está engasgando na sua frente, está tendo disfagia, tá? Ao apresentar algum desses sinais, o que vocês vão fazer? Não se desespere, pare da alimentação e observe. Geralmente ele tosse e volta a respirar normal, tá? Você está alimentando o seu idoso, você deu uma alimentação para ele, começou a ter sinal de disfagia, pare de dar alimentação, fica observando ele, que o organismo mesmo vai tossir, vai querer eliminar aquele corpo estranho, que às vezes entrou pelos pulmões, e ele volta a respirar normal, tá? Então não se desesperem, tá? Em primeiro momento só observem primeiro, tá?
Depois, né, acho que eu não coloquei aqui, mas se ele continuar com engasgo, a falta de ar, vocês têm que fazer uma atitude, né? Chamar alguém da equipe mesmo, imediatamente, né? Para poder ou fazer alguma manobra com ele ou já levar para o hospital, tá bom? Se ele continuar engasgando, mesmo assim, vocês parou de alimentação e continuou engasgando, é porque já aspirou a alimentação, então não adianta mais, foi pro pulmão. Aí tem que fazer alguma coisa, ou chama a equipe de saúde para fazer alguma manobra para desengasgar ele, ou vai para o hospital direto, tá? Chama o SAMU, ou põe ele no carro e leva para o hospital, tá? Outras formas de alimentar o idoso sem ser pela via oral são as vias alternativas de alimentação. Com a demência avançada, né, Alzheimer avançado, Parkinson, o idoso não deglute mais, então não consegue de forma alguma o alimento passar pela boca e ao estômago. Aí tem que usar outras formas para esse alimento chegar ao estômago, que é a sonda nasogástrica, a sonda nasointeral e a gastrostomia, que é conhecida por GTT. Tá bom? Vamos conhecer uma de cada vez. Aqui, pessoal, a sonda nasogástrica é uma sonda que vai ser passada pelo nariz, tá? E vai chegar até o estômago do idoso, tá? Vai passar pela faringe, pela laringe e pelo esôfago e chegar no estômago, tá? Sonda nasogástrica. E a gastrostomia, que é a GTT, ela vai ser passada direto na parede abdominal, direto dentro do estômago. Não vai passar pelas vias aéreas, tá? O médico vai passar pela parede abdominal, tá? Isso daqui é uma técnica, um ato médico, ele faz geralmente no centro cirúrgico, introduz a sonda aqui e fica direto no estômago, tá bom? Essa sonda GTT, gastrostomia, é só o médico que faz, tá? E a sonda nasogástrica e nasointeral, a enfermagem que faz, o enfermeiro que tem que fazer, tá bom? Pode fazer também, mas a GTT é só o médico que faz, tá bom? Olha lá como é que fica a sonda, a nasogástrica e a nasointeral. Foi passado pelo nariz, né? Aí geralmente fica um pedacinho para fora para poder introduzir a alimentação. Aí fixa ele aqui ou na têmpora do idoso, faz essa trombinha que a gente chama trombinha de elefante, que a gente fala que é para não sacar a sonda por acidente, né? Você coloca um esparadrapo aqui e prende na ponta da sonda, para que o idoso não consiga tracionar e a sonda ser arrancada, sacada, né? Porque depois, se sacar, tem que passar de novo, para passar o maior transtorno, né? Porque é incômodo, né, para o idoso, é difícil de passar às vezes, tá? E a GTT que eu falei aqui, ó, a sonda ela foi introduzida direto no abdômen, aliás, pelo abdômen, através do abdômen, direto no estômago, tá? Então aqui já está dentro do estômago do idoso. E aqui passa direto aqui, tá? Vai direto para o estômago. Qual que é a indicação? Depende do quadro do idoso, tá? Depende, tem idoso que vai direto para a GTT, tem idoso que começa pela sonda integral primeiro, para ver se consegue. Dependendo, por exemplo, se ele tiver um tumor de garganta, um tumor de laringe, não consegue passar a sonda, fica obstruído, aí vai direto para o GTT, tá bom? Depende muito do quadro. Mas são os dois tipos que vocês vão ver e que vão ter que manipular, tá bom? Essa daqui é a dieta que é passada pela sonda, é uma dieta pronta já, que compra pronta, é a dieta integral que fala. Não se faz dieta integral em casa, tá, pessoal? Às vezes fazer dieta integral em casa não faz, tem que ser comprada pronta, tá? Porque essa dieta é apropriada para a sonda nasointeral. A que faz em casa não é apropriada, vai ter problema de nutrição, vai ficar desnutrido do mesmo jeito, vai entupir a sonda com mais facilidade, então não é ideal fazer em casa, é comprar pronta mesmo, tá? A família vai comprar, no caso, né? Sonda nasointeral, pessoal, a ponta da sonda nasointeral fica no intestino, tá? E é indicada para idosos com disfagia e não consegue deglutir, que é engolir o alimento, tá? A dieta que vai ser administrada pela sonda será sempre determinada pelo nutricionista e o médico do idoso, tá bom? Já voltei a foto, né, de novo para vocês terem uma ideia. Atenção, pessoal, o entupimento da sonda, acontece muito isso, tá? O entupimento da sonda nasointeral é muito comum e deve ser evitado, pois causa transtorno ao idoso. Como que vai evitar o entupimento da sonda, pessoal? É sempre passar a dieta pela sonda e quando terminar de passar a dieta, lavar aquela sonda com água, 200 ml de água, tá? Ou no frasco mesmo, de outro frasco com água, né? Passar pela sonda,
Ou com a seringa, você aspira com a seringa a água e injeta na sonda. Tem que ser lavado, porque se você não lavar aquela sonda interal, aquele resíduo que ficou lá vai secar e vai entupir e não vai passar mais nada, vai ter que tirar e passar uma outra, tá? Então, muito cuidado. Como que você evita o entupimento da sonda? É lavando com água depois, de 100 a 200 ml de água, tá ótimo, tá? Isso já não entope mais a sonda. Cuidados com a sonda nasointeral. Cuidados com trações, que é puxões, né? Porque às vezes na movimentação do idoso para o banho, para troca de fralda ou para troca de lençol da cama, acaba enroscando a sonda em alguma coisa e acaba puxando por acidente, no meio do lençol ou junto com a roupa. Tem que ter muito cuidado para não ser tracionado e puxado daquela sonda, tá? Pois a sonda pode ser deslocada do posicionamento, ou seja, além dela sair do local certo que ela tem que estar, que é o intestino, ela pode subir para o estômago, subir para o esôfago, aí vai injetar a dieta no lugar errado, pode causar aspiração pulmonar do idoso, né, a dieta, e pode sair para fora e ter que passar de novo, tá? Então, durante o banho, na mudança de decúbito, ou pelo próprio idoso. O próprio idoso pode estar agitado, confuso e arrancar a sonda, tá? Então, assim, não se amarra mais ninguém na cama, tá, pessoal? Não amarra mais idoso, ninguém. A contenção agora é diferente, a gente faz contenção com mão de gatinho. Você coloca a mão dele dentro de uma o pessoal costuma fazer com uma meia, né? Coloca faz ele segurar uma bolinha ou uma bolinha de meia, coloca outra meia por cima e prende com uma fita, que aí ele não consegue arrancar nada com aquilo. Ele fica com a mão de gatinho que a gente fala. Não se amarra mais ninguém na cama, pelo amor de Deus, pessoal, tá? Por favor. A forma de conter é essa mão de gatinho. E tem a forma de lençol, que é diferente, que depois eu posso ensinar para vocês em outra oportunidade, que usa um lençol e de ponta a ponta, faz uma entrelaçada no lençol e põe no peito só o peito, não prende braço, nada, tá bom? Só para evitar que ele caia da cama, que ele pode estar agitado, né? Mas depois eu entro nesse detalhe com você da contenção. Tá. A sonda tem que ser feita limpeza e higiene da fixação da sonda, tá? Após o banho, secar a sonda, né, com toalha, secar, e trocar a fixação, que é o micropore que eu falei para vocês da trombinha lá. Tem que ser trocado todos os dias, tá, pessoal? Porque lá junta sujidade, tá? Junta bactéria, então tem que ser trocado. Com muito cuidado também para não sacar na hora de trocar, tá bom? Por isso é bom sempre fazer de dois, né? Sempre chamar alguém para te ajudar, porque sozinho às vezes a gente tem dificuldade mesmo, tá? Nesse momento, chama alguém para ajudar você, troca aquela micropore da sonda, a fixação, né? Para não ter perigo de perder a sonda. Ao fixar a sonda, tomar cuidado para não tracionar a asa nasal, ou seja, quando você prender a sonda aqui no idoso, na têmpora, cuidado para a sonda não ficar puxando o nariz para trás aqui, ó. Porque às vezes você não se atenta a isso, prende muito para trás e a sonda fica puxando o nariz para trás. Isso dá necrose no nariz do idoso, tá? O que é necrose? Perde o nariz, tá? Vai tendo ferida, formando ferida e pode perder a ponta do nariz por conta de necrose, tá? Então não tracionar, não puxar para trás assim muito, deixar mais solto um pouco, tá? Sempre higienizar as narinas do idoso. Nesse momento que troca o micropore, aproveita, pega um cotonete, limpa a narina por dentro, que fica sujidade naquele local, tá? Porque como a sonda é um corpo estranho, o próprio nariz começa a se defender, então forma crosta às vezes, né? De secreção, tem que tirar a secreção do nariz, limpar aquela parte da sonda, tá? Fazer higiene diária mesmo da sonda. Tá, pessoal? É diária isso, tá, pessoal? É como a gente tomar banho, é limpar a sonda diariamente, tá? Atenção, pessoal, tá bem grandão, atenção, precisa ter atenção com isso. Ao administrar a dieta, ou infundir líquidos, água, né, ou medicamentos, às vezes medicamento também vai pela sonda também, a gente macera os medicamentos, dilui na água e passa pela sonda também, tá? Vai medicamento também. Deve-se posicionar o idoso sentado, ou não sendo possível, manter a cabeça elevada no mínimo 30 graus. Quanto que é 30 graus, professor? 2 travesseiros. Coloca 2 travesseiros nele para ele ficar mais elevado, tá bom? Para diminuir o risco de aspiração da dieta ou refluxos, tá? Se vocês infundirem dieta no idoso deitado, ou medicamento, ou água, ele vai engasgar na frente de vocês, tá? Sentado ou elevado 30 graus, tá bom? Para proporcionar a normalidade do nosso corpo, né? A gente come sentado, come na posição sentada, ele também tem que comer sentado, tá bom? Não deitar o idoso logo após a infusão da dieta. Também,
Passou a dieta, deixa ele sentado mais alguns 30 minutos, tá? Para aquela dieta seguir o fluxo normal, né, do intestino. Se deitar logo ali em seguida, ele vai também respirar de volta, tá? Após infundir a dieta ou medicamentos, deve-se lavar a sonda, já falei, né, com 2 seringas de 20 ml de água filtrada. No mínimo, tá? Pode até passar um pouco mais, pode passar 100 ml, porque é sempre bom hidratar, tá bom? Não esquecer de passar água depois de passar a dieta, tá bom? Para não ter entupimento. Qual que é o tempo de troca da sonda? O tempo de troca da sonda é determinado pelo protocolo do serviço de acompanhamento do idoso. Tem lugar que troca uma vez por mês, tem lugar que troca só quando desperde, quando saca, ou só quando entope, tem lugar que troca a cada 15 dias, depende, tá, pessoal? Aí, quanto a isso, vocês perguntem para o nutricionista, para o médico da equipe, né, que vocês estão trabalhando, ou médico do idoso, no caso, né? Depende, varia muito a troca da sonda, tá? Enquanto ela estiver funcionando, eles mantêm, tá? É evitar trocar muito. Se perder, ou se ela entupir, ou se ele sacar, aí tem que trocar mesmo, né? Atenção, se a sonda se deslocar ou tiver sido retirada acidentalmente, não tente recolocá-la e chame alguém da equipe de saúde, tá? Chama o enfermeiro, chama o médico, chama o nutricionista, chama o técnico de enfermagem. Não vai pôr ela de volta no lugar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Saiu a sonda? Saiu. Acidente acontece, tá? Não se desesperem, fiquem tranquilos. Chama alguém da equipe para que possa ser repassada, tá? Vocês não vão pegar essa sonda e passar de novo. Tentar colocar no lugar lá, tá? Pelo amor de Deus. Fica bem claro para vocês isso, tá? Atenção, não infundir dietas de líquido muito rápido, tá? Também tem essa, o pessoal vai lá, coloca a dieta e abre no último. E a dieta sai, corre igual a cachoeira. Não pode, pessoal, é de gota a gota, porque isso também causa mal-estar, diarreia no idoso, causa distensão abdominal, aí isso causa dor, gases, tá? Eu vou falando até antes de ler, ó. Depois causa dor, distensão abdominal, diarreia e vômitos, tá? Tem que ser devagar, gota a gota, tá? Não pode abrir rápido para correr muito rápido também, tá? Qualquer sinal de agitação, tosse, dispneia, que é falta de ar, né? Cianose, que eu falei que é roxo, olha lá, cianose, pessoal. Cianose, dispneia, vamos aprender esses termos novos agora, tá? Cianose, que é o roxo da face, né? Fica os lábios roxos. Para a infusão, vai lá, fecha a infusão e chama alguém da equipe de saúde, que alguma coisa está errada, está acontecendo de errado. Ou a sonda está fora do lugar, ou a sonda deslocou, ou ela expirou aquela dieta. Então, se ele começar a ter esses sinais enquanto está passando a dieta, agitação, tosse, falta de ar, que é dispneia, cianose, que é roxo, na face, para a infusão e chama alguém, tá bom? Agora a GTT, que é a gastrostomia, que vocês também vão manipular, né? A gastrostomia consiste na criação de um orifício artificial, ou seja, externo no estômago, ou seja, liga o estômago para a parte de fora do corpo, né? Estômago, que fala, que é uma boca, abertura, para alimentação e administração de medicamentos, tá? Geralmente é feito nos idosos que não têm condições de deglutir também, tá? Como os idosos com sequela de AVC, mal de Alzheimer, estágio avançado, mal de Parkinson, etc, tá? Já mostrei para vocês, de novo, é uma sonda que é colocada direto no estômago, no abdômen do idoso, tá? Tá, isso aqui já é outra coisa, deixa eu voltar. Então, os cuidados com a GTT, pessoal, é a mesma da sonda nasointeral, tá? Só que aqui o risco de engasgo é muito menor, tá? Porque o alimento já está entrando direto no estômago. Mas os cuidados são os mesmos, administrar lentamente, não pode ser rápido, porque vai estufar muito o estômago muito rápido, pode voltar para o esôfago, ele pode ter refluxo, né, e aspirar aquele alimento. Tem que ser sentado, se não for sentado, tem que levar a cabeceira a 30 graus, mesmas coisas da sonda nasointeral, tá? Só que o risco de engasgo aqui é bem menor, tá? Porque é direto no estômago. Mas os cuidados têm que ser o mesmo. E qualquer sinal de infecção, porque às vezes, pessoal, aquela parte de fora, essa parte aqui de fora da gastrostomia, ela fica, é feito um curativo diário, né? Porque pode ter inflamação ali, infecção. Sempre observar como é que está o estado desse local, porque pode ter, né, como eu falei, ficar vermelho, ter hiperemia, que é sinal de infecção.
pode sair pus, né, que também é infecção, e avisar a equipe de saúde, porque aí pode estar tendo algum quadro infeccioso ali, tá bom? Sempre observar, fazer um curativo diário ali, limpar mesmo com soro fisiológico, o curativo ali é limpar com soro fisiológico e manter o poluído com uma gase. É o que basta, tá? Colocar um micropólio por cima. Todos os dias também, o curativo é diário, tá? Mas fora isso, o cuidado é o mesmo que a ação nasoteral, tá? Como na enteral você está lá com o micropólio da fixação, aqui você vai fazer o curativo diário, também é simples também. Limpa com soro fisiológico e oclui de novo, tá? Oclui é tampar, tá bom? Agora o idoso pode usar bolsa de colostomia também, que é outra coisa que ele tem. O que é uma bolsa de colostomia? Né? Para quem já viu e para quem nunca viu. A colostomia é um estoma intestinal. O estômago que nós aprendemos é um orifício, tá? Intestinal, ou seja, a exteriorização de uma parte do intestino grosso com a finalidade de eliminar as fezes. Ou seja, quando o idoso tem algum problema, geralmente é tumor de reto, tumor de intestino, na parte final do intestino. O nosso presidente usou, né, bolsa de colostomia porque ele levou uma facada, então ele ficou com a parte do intestino paralisada, né? Usou por um tempo a bolsa. Quando acontece algum tipo de intercorrência dessa, é feita uma colostomia, que é uma abertura no abdômen para que saia as fezes por ali. Ele não vai evacuar mais pelo ânus, sim para aquele orifício. E para isso ele usa uma bolsa de colostomia, tá? Ela é realizada quando o idoso não pode mais eliminar as fezes pelo reto e ânus, já falei, devido a alguma patologia grave como câncer de reto, né? Que já falei também. Lá, pessoal. Esse aqui é o intestino do idoso, o intestino grosso, geralmente a parte final do intestino grosso, que o médico coloca para fora ali para ser eliminado as fezes, tá bom? Esse aqui é o estômago, que a gente fala. É a colostomia que a gente fala. Essa é a colostomia, tá? E geralmente o idoso, quem tem colostomia, né, não é só idoso, mas quem tem colostomia, usa uma bolsa aqui, para quê? Para segurar aquelas fezes, captar aquelas fezes, para que não saia sujando a roupa, sujando o ambiente, né? Então ele usa essa bolsinha, que é a bolsa de colostomia, tá? Usa direto, tá? Então, diariamente, ele vive com isso. Se foi irreversível, no nosso caso do presidente foi reversível, depois ele fez uma cirurgia e voltou ao normal. Se for irreversível, ele vai usar o resto da vida essa bolsa, tá? Então essa bolsinha colada uma parte na pele e a outra vem por cima daquela parte colada, vem por cima, tá? Para poder captar essas fezes, tá? O que é trocado ali? É trocado essa bolsinha diariamente. Geralmente essa aqui é a cada 24 horas. E essa bolsinha é trocada a cada evacuação, tá? E aquela parte que fica na pele, geralmente a cada 24 horas. Depende muito do fabricante, tá, pessoal? Tem bolsa de colostomia que é lavável, que você pode só esvaziar, você tira essa parte, esvazia, lava e recoloca. E tem bolsa de colostomia que é descartável, depende. Se for descartável é até mais fácil. Você tira, descarta, coloca outra. Agora, se for lavar, você vai tirar, desprezar aquelas fezes no vaso, lavar aquela bolsinha de colostomia dele e depois colocar de volta para ele, tá bom? Geralmente quem tem bolsa de colostomia faz isso sozinho. Já foi treinado, já foi orientado, ele mesmo faz isso. Ele se sente mais à vontade de fazer isso que alguém fazer para ele. É no caso do idoso que não consegue fazer isso, tá, pessoal? Que está acamado, tem demência, então ele não consegue. Aí vocês têm que fazer isso por ele, nós temos que fazer isso por ele, tá? Mas quem tem bolsa de colostomia, geralmente ele mesmo faz isso, tá? As bolsas de colostomia devem ser esvaziadas sempre que necessário, ou seja, não deixe encher muito essa bolsa. Evacuou um pouco na bolsa, já troca. Não deixe ficar enchendo muito, tá? Porque pode correr acidente, pode extravasar, tá? O conteúdo da bolsa deve ser desprezado no vaso sanitário, a bolsa deve ser jogada fora no lixo, se for descartada, né? Não deve ser reutilizada devido ao risco de desenvolver infecções. Dependendo do fabricante, tem as reutilizáveis. Se for a bolsa reutilizável, deve seguir as instruções do fabricante, tá? Ele diz lá, na caixinha do fabricante, diz como é que tem que fazer a desinfecção, como é que tem que fazer para recolocar, tá bom? Durante o banho, é importante proteger a bolsa, sendo recomendado utilizar um saco plástico e uma fita adesiva, tá? Pessoal, não deixar a água, ficar caindo água naquela bolsa, tá? Porque pode descolar aquela parte que eu falei para vocês, que é colada aqui, ó, se ficar caindo muita água, vai descolar. Aí já não vai ser 24 horas para trocar, tem que trocar a hora que descolar, né? Senão não vai funcionar se descolar.
Então, quando for tomar banho, tampar aquela parte com plástico e uma fita, microporo ou uma fita, tá bom? Para molhar o menos possível, tá bom? Então, pessoal, a parte que eu tinha que falar para vocês, né, que nós ficamos devendo por conta desse isolamento, por enquanto é essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar para vocês a aula. É diferente passar de vídeo de passar pessoalmente. Vocês estão interagindo comigo, estão fazendo perguntas, eu estou ensinando coisas também que vocês sabem, que vocês têm a prática, muito mais do que eu até. Mas o que eu pude fazer hoje pra gente foi isso. Espero que tenham gostado, tá bom? Eu pretendo gravar, se continuar esse isolamento, pretendo gravar as próximas aulas. Mas de início, vocês vão receber essa aula agora no WhatsApp, para que vocês tenham em casa. Escutem elas várias vezes, que às vezes eu falo assim alguma coisa meio baixa, ou eu falo uma palavra que vocês não entenderam. Ouçam de novo, assistam várias vezes para vocês fixarem bem essa matéria, tá? Da alimentação, que é muito importante para o nosso idoso, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Eu espero que a gente possa retornar o mais breve possível, tá? Perto de vocês. Estou com muita saudade de vocês, tá? Um abraço e um beijo para todos.